Olá a todos! Hoje nós iremos falar sobre holding. A palavra holding vem do inglês to hold, que significa controlar, manter, segurar. No Brasil, as holds foram instituídas em 1976, pela Lei nº 6.404, a Lei das Sociedades Anônimas. Holding é o tipo de organização que permite que uma empresa e seus diretores controlem ou exerçam influência em outras empresas subsidiárias. Em outras palavras, possui participação majoritária nas ações de uma ou mais empresas. Isso significa dizer que é classificada como holding a empresa que possui a maioria das ações de outras empresas e que detém o controle da sua administração e políticas empresariais. Assim, considera-se holding empresarial uma empresa que possui ativos, ou seja, ações de outras empresas, sociedades limitadas, fundos de hedge, títulos, imóveis, marcas registradas, direitos autorais, patentes, entre outros. Dentre as principais funções de uma holding, podemos citar: manter majoritariamente ações de outras empresas, ter o poder de controle, ter grande mobilidade, não necessitar operar comercialmente e não dever operar industrialmente. E, por fim, manter minoritariamente ações de outras empresas, com a finalidade de investimento. Bom, após falar sobre o conceito de holding, iremos nos aprofundar em holding familiar. Holding familiar é uma empresa que detém o controle patrimonial de uma ou mais pessoas físicas de uma mesma família com bens e participações societárias em seus nomes. Ou seja, o patrimônio é gerenciado e administrado por uma sociedade composta pelos membros da família. A tomada de decisões é feita por meio de deliberações sociais, com envolvimento dos sócios, enquanto a administração cabe à holding como pessoa jurídica tomar as decisões. Já a constituição deste tipo é feita por uma sociedade limitada, podendo ser classificada como pura ou mista. A pura é criada somente para ser a controladora. Assim, seu objetivo social será o da administração de bens e sociedade. Já a mista é controladora, mas também exerce exploração de outras atividades empresariais. Uma holding familiar deve ter planejamento financeiro, onde precisa ter um ótimo planejamento orçamentário, pois por pagar menos impostos, possui mais lucros. Assim, cada sócio irá receber mais. Outro requisito de uma holding familiar é ter planejamento tributário, em que deve haver elisão fiscal, que é a busca da redução de carga tributária por meios legais. Outra característica da holding familiar também é a blindagem patrimonial, em que, como o nome já diz, o conjunto de ações cujo objetivo é defender o patrimônio pessoal da família. E por fim, também deve haver o planejamento sucessório, pois a holding familiar facilita a sucessão de bens. Assim, as regras de sucessão patrimonial devem estar muito bem estabelecidas no contrato social da holding. Agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens de uma holding familiar. E entre essas eu vou destacar as mais importantes. Das vantagens são a redução da carga tributária incidente sobre os rendimentos da pessoa física, evitar conflitos no planejamento sucessório, o retorno de capital sob a forma de lucros e dividendos sem tributação, a resguarda do patrimônio, tendo em vista que problemas de sucessão patrimonial são solucionados, a preservação do patrimônio pessoal perante credores de uma empresa da qual a pessoa física participe como sócio ou acionista, e entre outros. Agora, as desvantagens, no caso, são o excesso de capitalização, porque o controle da holding e de suas subsidiárias podem ser agrupados, o que pode resultar em excesso de capitalização. A fraude, em que existe a possibilidade de manipulação fraudulenta de contas, e a concentração do poder econômico, no qual pode existir a concentração de poder econômico nas mãos de quem administra a holding, e entre outros também. Agora apresentarei as razões para se formar uma holding familiar, e estas estão ligadas às esferas fiscais e societárias. Sobre as esferas fiscais, temos a redução da carga tributária, o planejamento sucessório e o retorno de capital, sob a forma de lucros e dividendos sem tributação. Já as esferas societárias, elas apresentam questões, tais quais crescimento do grupo, planejamento e controle, administração de todos os investimentos e aumento de vendas e gerenciamento de interesses societários internos. Para criar uma holding familiar,
é necessário escolher seu sócio e o tipo societário, ou seja, se vai ser sociedade anônima, que é um processo mais caro, que possui vantagem no planejamento sucessório, mas só permite que o sócio saia da empresa se vender suas cotas, ou a sociedade limitada, em que o sócio pode sair quando quiser e recebe o valor que este integralizou na empresa. E essa sociedade limitada é a mais indicada, por ser um tipo societário mais simples de gerir. Contudo, uma holding familiar é uma empresa gerida por membros de uma família, que tem como vantagem o planejamento tributário, sucessório e a blindagem patrimonial. Para o sucesso desta, é necessário que a família administradora da holding lidere sua equipe de forma que consiga gerenciar a empresa financeiramente.